Se eu falasse que a situação do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, tá ruim, eu estaria mentindo. Tá muito pior que isso. A mesma coisa vale para o Silvinei Vasquez, que foi diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E ambos estão aguardando o depoimento de pessoas que podem comprometer ainda mais a vida deles na justiça. Exatamente. Esse, inclusive, foi o motivo da prisão do Silvinei Vasquez. Eu passei aqui para falar rapidinho, porque estava em trânsito, para contar o motivo principal da prisão dele, mas agora eu voltei aqui para explicar um pouco melhor, para você tentar entender um pouco melhor como é que ele foi parar na cadeia. Pois é, o pedido para prendê-lo foi da Polícia Federal, do delegado que investiga aquele caso das blitz no segundo turno das eleições, que tentavam impedir os eleitores do Lula de chegar nos locais de votação. O que a Polícia Federal já descobriu? Muita coisa, já tem muita prova na mão. Entre essas provas, capturas de tela de celulares de vários policiais rodoviários federais que estavam envolvidos diretamente no comando dessas blitz. E essas mensagens demonstram estranheza, porque aquele tipo de blitz nunca tinha sido feito naquela intensidade, demonstram contrariedade, demonstram que nem todo mundo concordou com aquilo. Tanto é verdade que foi feita uma reunião no dia 19 de outubro, antes do segundo turno, para combinar essas blitz, e pelo menos 9 pessoas que participaram da reunião não quiseram assinar a ata porque não concordavam com o que estava para ser realizado no segundo turno das eleições. Também é importante lembrar, antes do primeiro turno, o próprio Silvinei Vasquez, que dirigia a Polícia Rodoviária Federal, deixou entregue um documento que era um protocolo de como é que a PRF ia agir no primeiro e no segundo turno, e era padronizado. E de repente para o segundo turno mudou. E aí reforçou-se muito mais as blitz no Nordeste do que no Sul e no Sudeste, que é onde vive a maior parte dos eleitores. O problema do Nordeste é justamente que é lá a grande força eleitoral do Lula. Então, diante dessas provas, a Polícia Federal foi ouvir depoimentos de alguns policiais rodoviários federais que estavam envolvidos. E 2 deles, pelo menos, mentiram nos seus depoimentos, e a Polícia Federal descobriu que essa mentira era por medo do Silvinei Vasquez. E aí, por conta desse medo de que ele pudesse dificultar o depoimento de testemunhas, ou ameaçando, ou influenciando de alguma maneira, o delegado pediu então a prisão dele para que pudesse ouvir 47 policiais rodoviários federais que vão prestar depoimento sem que eles tenham medo de contar a verdade. Pode ser que depois que esses depoimentos sejam tomados, o Silvinei seja solto, porque a prisão já teria cumprido então o seu objetivo. E deixar claro, essa é uma prisão preventiva, sem data para acabar, mas ele não está pagando pelo que fez não, apesar do que ele fez ser muito grave, por enquanto ainda está na fase de inquérito. Cadeia para valer mesmo só quando ele for condenado pela justiça. Por enquanto, é só para ajudar na instrução criminal. É por isso que, possivelmente, ele não fique muito tempo preso. Mas é isso que complica a vida dele. E o Anderson Torres? O Anderson Torres é o cara a quem todo mundo atribui a ordem para ser feita aquelas blitz no segundo turno das eleições. Inclusive essa reunião que uma parte dos policiais rodoviários federais não quiseram assinar a ata, aconteceu no gabinete do Ministério da Justiça. E todo mundo que prestou depoimento disse que a ordem para realizar aquelas operações veio de cima, veio do Ministério da Justiça. Então isso compromete completamente o Anderson Torres também, que está usando tornozeleira eletrônica e que foi lá na CPI, todo confiante, todo tranquilo, porque não sabia o que a Polícia Federal já tinha em mãos. Agora que ele está sabendo, deve também ter percebido que a situação dele está bem complicada. A Polícia Federal diz que vai oferecer uma delação premiada para o Silvinei Vasquez, para que ele entregue tudo e tenha algum tipo de benefício. Não se sabe se isso vai adiante, porque ele é muito amigo do Flávio Bolsonaro, inclusive foi o Flávio que indicou ele para o cargo, então é possível que essa lealdade e até o medo façam com que ele não aceite a delação premiada. De qualquer maneira, a oferta vai ser feita para ele. Espero que você tenha entendido agora o que levou ele à prisão e também qual é a situação dele, que não é nada boa. A quantidade de provas que a Polícia Federal já tem já seria suficiente para condená-lo por prevaricação e por violência política. Além disso, ele também cometeu crimes eleitorais, que estão previstos no Código Eleitoral e que serão julgados. Então a situação, tanto de um quanto de outro, não está nada fácil. Muito pelo contrário. Eu é que não queria estar na pele deles.